Ouvem-me bem? Sim. O meu nome é Ana Sofia Ferreira, vou falar um bocadinho aqui sobre questões relacionadas com os recursos humanos e de que forma e por que motivo é que as questões do planeamento estratégico, que parecem tão abstratas, são tão importantes para a concepção de políticas de recursos humanos ao nível das entidades locais. Não é? Muitos de vós provavelmente não ouviram falar do Planap. O Planap é um organismo relativamente recente. Eu sou administradora hospitalar de origem, sou economista da saúde e estou no SNS desde 2004, há 20 anos. Estou emprestada, estou em comissão de serviço no Planap apenas há um ano e, na verdade, foi das primeiras vezes na minha vida que tive algum tempo para refletir sobre aquilo que andei a viver nos últimos 20 anos. O que propunha hoje, muito rapidamente, em termos de agenda, dar-vos nota de porque é que o Planap aparece relacionado com este tema da qualificação da gestão estratégica de recursos humanos na área da saúde. Fizemos uma pequena radiografia dos instrumentos de planeamento em Portugal e depois fizemos, sobretudo, um macroestudo que caracteriza a nossa Health Workforce, não é? As características básicas da nossa força de trabalho, e detectou uma enorme desigualdade regional e uma enorme diversidade naquilo que é a realidade do Serviço Nacional de Saúde. E isso sim é relevante para as unidades locais de saúde e para políticas ao nível local. O Planap, portanto, não vos querendo maçar, mas só porque a maior parte das pessoas nunca ouviu falar disto, é um centro de competências da administração pública que depende do Ministério da Presidência e que visa, no fundo, apoiar os outros ministérios, não só no desenvolvimento de competências de planeamento, mas também na avaliação e monitorização de políticas, coordena uma rede de organizações de planeamento setoriais que se chama REPLAN, na qual o Ministério da Saúde é representado pela ACSS, por exemplo, e que há cerca de um ano foi desafiado pelo Ministério da Saúde para apoiar precisamente a qualificação da gestão de recursos humanos da saúde. O Planap, na altura, aceitou o desafio, desafiaram-me a mim para ir para lá coordenar este trabalho. Portanto, eu estava em funções, depois do Garcia Dorta, no Hospital de Santa Marta, que faz parte do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e no contexto dessa minha ida para lá e desta colaboração, foi publicado este despacho conjunto, que estabelece um conjunto de mecanismos de cooperação entre o Planap, representado por mim, e organismos do Ministério da Saúde, em concreto a ACSS, a Direção Executiva, a SPMS. No caso da SPMS, representada pelo Dr. Luís Ferreira, também hoje aqui presente. No contexto destes trabalhos, o Planap tem aparecido e é apenas um consultor público, não é? Portanto, nós estamos aqui a apoiar o Ministério da Saúde nestas qualificações, cabendo-nos, sobretudo, esta parte que está aqui referida de desenvolvermos um conjunto de estudos exploratórios. Estes estudos exploratórios poderiam ser desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, a verdade é que não o têm sido e, portanto, nós temos facilitado esse aspecto para haver um diagnóstico de situação do qual se parte para depois então sim se poder planear. O primeiro documento que publicámos, que talvez alguns de vós conheçam, está tudo disponível no site do Planap, foi esta radiografia dos instrumentos de planeamento. Nós lançámos uma coleção de publicações sobre os profissionais da saúde, e este foi o número 1. Este documento essencialmente faz duas coisas. Uma, consubstancia o que é planear recursos humanos em saúde. Planear recursos humanos em saúde não é uma coisa abstratosférica, é uma coisa muito objetivável, feita em muitos países, de acordo com metodologias perfeitamente estabelecidas e que, no fundo, identifica 2 ou 3 aspectos. Temos que saber prever necessidades em saúde, temos que saber prever quais são os recursos humanos necessários para satisfazer essas necessidades em saúde, quer em quantidade, quer em competências, e temos que ter presente que este planeamento tem que ser um planeamento de equipas e multidisciplinar. Não faz sentido falarmos em planear médicos ou em planear enfermeiros, não é assim que se trabalha. Depois podemos ter um bloco operatório que até tem cirurgião, mas não tem anestesista, ou tem cirurgião e anestesista, mas não tem enfermeiro, porque o enfermeiro foi trabalhar para o hospital privado ao lado, e, portanto, nós temos que planear equipas e temos que ter sistemas de retenção que sejam multidisciplinares. Claro que planear também não é só isto, é também perceber prospectivamente como é que as coisas evoluem a médio prazo e que mecanismos vamos ter para reter as pessoas, garantir que elas têm atualização profissional e que, no fundo, estão valorizadas e são retidas no Serviço Nacional de Saúde.
Esta primeira publicação que nós lançámos também fez um mapeamento dos instrumentos de planeamento existentes, no caso específico do Ministério da Saúde, relacionados com os recursos humanos, e, não entrando em muitos detalhes, porque o sumo da apresentação está mais à frente, basicamente aquilo que se verifica, e está justificado e densificado no paper, é que não há uma estratégia nacional de planeamento de recursos humanos da saúde em Portugal, e ainda menos se pensarmos naquilo que se passa em relação ao setor privado. Portanto, quando pensamos em recursos humanos a nível nacional e depois, mesmo no caso do Serviço Nacional de Saúde, não temos evidência, metodologias, coerência, estratégia definida, documentação produzida que consubstancie isto. Inclusive, documentos bem feitos do ponto de vista do planeamento das necessidades de saúde, como o Plano Nacional de Saúde, não têm um braço para os recursos humanos da saúde. Portanto, não adianta planear cuidados e necessidades sem planearmos as pessoas que depois os vão consubstanciar. A pergunta que resulta disto, no fundo, é qual é o rumo, não é? Qual é o rumo que estamos a seguir neste caminho, nesta área dos recursos humanos da saúde. O grande esforço que temos dedicado no PlanAP tem sido, no fundo, aqui é um diagnóstico inicial de quem somos, qual é a força de trabalho do SNS, como é que nós somos, o que é que nos constitui. Também porque havia uma ideia inicial, há cerca de um ano, de lançar um Policy Dialogue nacional com apoio da Organização Mundial de Saúde. Eu mesma cheguei em Copenhague a reunir com o Dr. Thomas Zapata, que é o responsável regional da OMS Europa, porque havia a ideia de lançar um processo de repensar o planeamento com todos os stakeholders envolvidos em Portugal nesta área e envolvendo o setor privado, naturalmente, as ordens e por aí fora. Para isso era preciso um grande diagnóstico inicial e daí também o estímulo para estas publicações. Nós publicámos já estes 2 estudos, talvez vários de vós os conheçam. Este é um macro estudo de 100 e tal páginas com imenso detalhe. O outro é um trabalho mais pequenino, que saiu também aqui a propósito de 1 de maio, sobre a questão da representação feminina na liderança. E todos eles, tudo o que temos publicado, está disponível, aberto, downloadable, em dashboards, em que podem cruzar a especialidade, o enfermeiro, com a região, com o setor produtivo, com o grupo etário, com o género, e, portanto, explorem e usem, que acho que é informação muito útil para quem investiga nestas áreas. O que é que este... Basicamente, agora, aquilo que eu vos vou falar tem a ver com alguns aspectos aqui deste grande trabalho. O que é que nós temos ouvido dizer nos últimos anos, repetidamente em Portugal, e que é factualmente observável? Os recursos humanos no SNS têm crescido. É verdade, os recursos humanos no SNS têm crescido, isso é absolutamente inquestionável. No PlanAP, aquilo que nós fizemos foi converter sempre número de profissionais em equivalentes a tempo completo. Não faz sentido planear cabeças, faz sentido planear tempos de trabalho, e é assim que se faz em termos internacionais. Portanto, nós trabalhamos sempre com esta variável ETC. Aquilo que nós percebemos é que o número de profissionais vai aumentando, mas o número de ETCs cresce a um ritmo inferior, ok? Há uma fase de crescimento forte anterior ao Covid, que teve também a ver aqui com a alteração do período normal de trabalho, com o regresso às 35 horas, portanto é um crescimento um pouquinho aparente, em termos de cabeças, porque em termos de período de trabalho serviu para compensar um pouco isso. Temos uma grande aceleração na altura da pandemia, mas temos uma clara desaceleração e, em alguns grupos profissionais, até estagnação no pós-Covid, que é bastante preocupante. Detalhando isto por grupo profissional, aquilo que o estudo percebeu e avaliou e quantifica é que o crescimento é transversal aos diferentes grupos profissionais, bastante mais intenso no caso dos enfermeiros e dos médicos especialistas. Há aqui uma questão também, todavia, que eu ainda não referi, que é, nós trabalhamos com dados do RHV, portanto com dados do payroll, não é? da folha de salários do SNS, não estamos a incluir dados do setor privado, porque eles não estão disponíveis para serem trabalhados, e houve também uma incorporação nesta série dos recursos humanos que entraram quando as PPPs de Braga, Vila Franca de Xira e Loures passaram a EPE, ok? Portanto, há, digamos assim, dois ou três enviesamentos quando dizemos que os recursos humanos têm crescido.
por um lado, houve o efeito da redução do período normal de trabalho, por outro lado, houve o efeito da incorporação dos recursos humanos das PPPs, como estava aqui referido, e por outro lado houve este efeito aqui da alteração do período normal de trabalho que aconteceu mais ou menos aqui, ok? Portanto, há aqui estas questões que têm que ser tidas em conta. Quem somos nós no Serviço Nacional de Saúde? Em primeiro lugar, somos uma mulher, ok? Somos uma mulher. Além de sermos uma mulher, somos uma enfermeira. Quase 80%. Somos uma enfermeira relativamente jovem, mas já não tanto quanto em fase de envelhecimento. Os dados evolutivos que podem consultar no estudo depois demonstram-no claramente. Somos trabalhadores dos cuidados de saúde hospitalares. Okay? Vejam aqui a percentagem. Ai, peço desculpa, queria o apontador. Vejam aqui a percentagem, praticamente 80% nos cuidados de saúde hospitalares, o que piorou, se quisermos qualificar desta maneira, durante o período. Somos de nacionalidade portuguesa, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não recorre a políticas migratórias como recorrem outros sistemas de saúde, a imigração qualificada para se dotar e se reforçar na sua prestação de cuidados. E há um aspecto muito interessante que o estudo demonstra claramente, que é, há uma passagem clara deste crescimento de recursos humanos em termos de ritmo para a região norte. Okay? O norte, o ritmo de crescimento de recursos humanos na região norte é muito mais forte e completamente disparo do que sucede noutras regiões do país no período do estudo. O estudo faz depois uma série de perfis que estão pela primeira vez feitos não só para médicos e enfermeiros, mas para técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores, farmacêuticos, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Eu convido-os a visitarem o estudo, porque eu acho que é muito engraçado estes grupos profissionais que não têm quase visibilidade, mas que são tão importantes, estão lá detalhados, e aquilo que nós fazemos é para cada grupo profissional, neste caso eu selecionei aqui o dos médicos especialistas, porque enfim é sempre o sumo, não é? São os médicos. O estudo faz sempre a comparação entre alguns anos e mostra como é que evoluiu o perfil. No caso dos médicos especialistas, aquilo a que se assiste é a uma feminização, é o único grupo em que há algum rejuvenescimento, já vamos ver isso. Há também um crescimento mais forte nos cuidados hospitalares do que nos especialistas dos cuidados de saúde primários, novamente nacionalidade portuguesa, e uma passagem, um crescimento mais acelerado, uma proporção muito maior, portanto 41% dos médicos em junho de 2023 estavam a trabalhar na RS Norte, 41%, ok? Fizemos também alguns resumos de evolução de perfis por grupos profissionais, para todos os grupos profissionais. Esta evolução, aquilo que faz é mapear, portanto, no ano inicial e no ano final, enfim, marcadamente algumas características. O que é que mudou no perfil dos médicos especialistas? Portanto, para além desta feminização e desta evidência de ausência de política migratória, não é? Portanto, não há recurso a uma imigração organizada de médicos especialistas que nos fazem falta de outros países. É o único grupo profissional em que há algum rejuvenescimento, também porque há uma massa de reformas nos profissionais mais velhos e mais séniores e mais experientes. Há uma concentração nos cuidados de saúde hospitalares, que nos coloca aqui com questões muito sérias sobre qual é, afinal, a prioridade dos cuidados de saúde primários, e uma concentração muito forte na RS do Norte, que, no final do período, levanta questões também sobre a equidade regional. Ainda sobre os médicos, e estas questões, mais uma vez repito, nos estudos podem ser detalhadas para uma série de grupos profissionais, nós detectámos algumas tendências porque depois fizemos uma análise por especialidade médica, que é uma coisa que eu acho que também foi relativamente inovadora. Os dados estavam disponíveis, não estavam era trabalhados desta maneira. Não sei se têm a noção que metade dos nossos médicos especialistas estão agregados em 4 especialidades, ok? Medicina geral e familiar, internistas, pediatras e anestesiologistas. Eu marquei aqui, mais ou menos aqui, a linha dos 50% de ETCs. Estou a falar em ETCs, não estou a falar em cabeças, não é?
e 75% estão concentrados em 13 especialidades. Também, portanto, quando nós queremos ter políticas de recursos humanos dirigidas aos médicos, não nos esqueçamos que grande parte dos especialistas estão aqui e estas especialidades, se calhar, deviam ter políticas dirigidas e customizadas às características destes profissionais. O que é que se verifica? No período em causa, que é um período relativamente curto, a variação dos ETCs por especialidade é completamente dispar entre setores e entre regiões. Okay? Não há qualquer coerência, harmonia entre estas realidades. Há um crescimento muito mais intenso dos especialistas nos cuidados hospitalares do que nos cuidados de saúde primários. Nos cuidados de saúde hospitalares, as 6 especialidades médicas mais prevalentes, que são, no fundo, metade dos médicos, registram grandes disparidades regionais na sua variação. Em geral, todas crescem na RS Norte, mas algumas diminuem em algumas zonas do país. Estou-me a lembrar de memória, creio que, por exemplo, os pediatras no Alentejo e coisas do género. Especialidades transversais de apoio, sim, como a anestesiologia, a radiologia, crescem a um ritmo muito inferior às outras e, portanto, isto implica que há alterações muito graves no equilíbrio do trabalho clínico. Não é? Podemos ter um internista, mas não temos um radiologista para fazer um exame ao doente e para poder dar alta. Podemos ter um gastroenterologista, mas não temos um anestesista para lhe fazer uma colonoscopia e, portanto, isso protela a alta. Okay? Este equilíbrio entre especialidades médicas não está acautelado. E há motivos sérios para termos uma especial preocupação com toda a área da saúde materno-infantil e a área da saúde mental. Mais uma vez, aquilo que ressalta do estudo é que, se ele existe, não se percebe qual é o rumo que tem sido seguido. Densidades populacionais. Não podemos esquecer-nos que os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, e, enfim, do país em geral, existem para prestar cuidados a pessoas. As pessoas estão distribuídas no território. O território tem densidades de recursos humanos face à população muito diferentes. E foi isso que nós quisemos analisar. Estas curvas, aquilo que mostram é que as dinâmicas regionais são completamente diferentes. Eu aqui não consigo ver bem, mas aí conseguirão. Portanto, nós temos claramente, destacadamente, e em qualquer topo, em qualquer pódio, a região centro, muitíssimo bem dotada de recursos humanos em saúde, face à população de que dispõe, por comparação com as outras regiões, e temos cá em baixo, marcadamente também, LVT, muito aquém dos recursos humanos de que as demais regiões dispõem. Portanto, sempre que falarmos das dificuldades da LVT, talvez convenha começarmos a ter isto em conta, ok? Não se podem realmente fazer omeletes sem ovos. Nós temos, ao longo do período, um crescimento muito marcado dos recursos humanos face à população na RS Norte. A região de Lisboa concentra a maior percentagem de residentes, mas apresenta sempre, desde 2018, a menor densidade de recursos humanos do SNS. E notem que, no final do período, Lisboa está com níveis de recursos humanos face à população ainda inferiores, ou seja, com cerca de 3 ou 4 anos de atraso, à pior região. Ok? 3 ou 4 anos de atraso. Isto levou-nos a calcular, enfim, de forma um bocadinho simplista, mas que deu algumas primeiras páginas de jornal, que quantidade de profissionais precisaríamos para equalizar as regiões em termos de densidade populacional, e daí aquelas primeiras páginas que surgiram, que faltavam 15 mil enfermeiros e não sei quantos mil médicos. Portanto, isto está em ETCs, transferindo para cabeças, são cerca de 3 mil médicos divididos entre cuidados primários e cuidados hospitalares que eram precisos para equalizar as regiões. Eles fazem falta sobretudo em Lisboa, nós fizemos isto por região. No caso dos médicos de medicina geral e familiar, seriam cerca de 900 médicos, transformando isto em profissionais e não em ETCs, e fazem falta sobretudo em Lisboa. No caso dos enfermeiros, também dividimos em cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários, temos qualquer coisa como 14, 15 mil enfermeiros e também, mais uma vez, é a região de Lisboa que apresenta mais carências, ok? Portanto, a mensagem que eu queria transmitir aqui hoje é que a distância entre aquilo que é o crescimento nacional e as realidades locais e regionais é abissal e não melhorou, ok? Só para, e desculpem, eu sou gestora, de vez em quando há um bocadinho de corporativismo que tem que ser aqui metido. A força de trabalho do SNS no que toca aos gestores, há uma coisa que nós detectámos no outro segundo estudo, que eu acho que é particularmente interessante. Nós
peço desculpa, fomos analisar a proporção de cargos de liderança, portanto, catalogados como cargos de liderança, seja liderança intermédia, seja liderança de topo, no Serviço Nacional de Saúde e comparámos-la com a média do setor empregador, que é calculada pelo INE. Aquilo que se verifica é que no Serviço Nacional de Saúde há muitíssimo menos cargos de liderança face à população governada, digamos assim, do que no resto da economia portuguesa. E daí as dificuldades que todos nós sentimos nos hospitais, nos organismos centrais, de que é preciso fazer coisas e não há quem faça, de que é preciso refletir sobre os assuntos e não há tempo para refletir, de que é preciso fazer planeamento e não há pessoas para planear, e, portanto, isto cria dificuldades enormes, porque a desadequação da estrutura gestionária é brutal. As questões de género deixo para o paper, ok? Àqueles que se interessarem. Para concluir, Margarida, são mesmo os meus 2 últimos slides. Que questões é que nós temos que levantar quando falamos em planeamento estratégico de recursos humanos em saúde? Começar pelas necessidades em saúde. Nós planeamos recursos humanos para prestar cuidados. Nós não podemos abrir vagas nas universidades porque as universidades querem abrir vagas e porque há professores para dar aulas. Nós temos que abrir as vagas em função das necessidades das pessoas que precisam daqueles profissionais. Isso não está a ser feito dessa maneira. Portanto, esse é o ponto de partida. Quantas pessoas precisamos em termos de recursos humanos da saúde e com que perfil de competências face às necessidades da população? Quais são os gaps que existem em quantidade de profissionais e em especialização desses profissionais? Não é? Estamos com uma população envelhecida, não falamos em geriatria, não falamos em reabilitação, não falamos em terapia ocupacional. É disso que precisamos. Temos que passar a garantir que é isso que informa e determina as vagas no ensino superior e na investigação científica. Neste momento, não é. Ok? Isto é objetivo, não é opinativo, está explicado no trabalho. Portanto, como é que combatamos estes gaps? Com mais formação, com imigração qualificada? Porquê é que não falamos em imigração qualificada? Porquê é que isso é um tabu no nosso país? Uma discussão que está atrasada há 20 anos em Portugal, o skill mix das profissões, não é? Nós não estamos a ter um skill mix profissional nem racional, nem inteligente, nem equilibrado, desperdiçamos competências de enfermeiros, sobrecarregamos os médicos com tarefas que não cabem aos médicos e por aí fora. Por fim, as pessoas que trabalham no SNS têm o direito e nós temos o dever de garantir que elas estão felizes e que estão atualizadas e que têm saúde no seu trabalho, não é? Nós não podemos sair do nosso trabalho doentes, como tantas vezes saímos, e em burnout. E a questão que para mim é o elefante na sala, e eu peço desculpa, mas para mim é realmente o elefante na sala, ainda por cima é um elefante que todos nós mais ou menos nos esforçamos por fazer de conta que ele é invisível, e ele não é invisível, ele esmaga-nos. Como é que vamos resolver a coexistência do nosso SNS sobrecarregado com um setor privado que é legitimamente, face às regras de que dispõe, fluorescente, mas que na área dos recursos humanos está em completa competição por recursos humanos escassos, raros e caros, não é? Competição essa que é desleal porque no Estado não dispomos dos mesmos mecanismos para os reter que no setor privado são utilizados. E queria terminar com este slide, que talvez não seja muito otimista, mas é uma citação com a qual eu tomei conhecimento recente e que eu acho que é muito imagética. Se o nosso comboio está na linha errada, não há nenhuma estação onde ele pare que seja a estação certa, ok? E, portanto, nós temos que fazer aqui um track de linha, ok? E passar para outra linha e encontrar aqui um caminho para o planeamento estratégico de recursos humanos na saúde. Muito obrigada. Ficou o meu e-mail. Uma coisa que seja...